Bom, está aqui comigo o doutor Gustavo Bernardi, que sempre traz assuntos importantes e hoje cada vez mais importantes. Nós temos decisões aí do Judiciário sobre aspectos importantes da área de propriedade, né? De questões trabalhistas, a questão das empresas e também da questão das invasões de propriedade que tem aí. Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa. Eu agradeço, Silvio. O primeiro assunto é o seguinte, o senhor me passou aqui agora, que é o seguinte, que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não é isso? Da Câmara dos Deputados. Está aprovando aí o limite de penhora no tratamento ou no faturamento das empresas em relação a ações trabalhistas, ou seja, pela lei atual eles podem penhorar 100% do faturamento de uma empresa em função de ações trabalhistas. E agora com essa decisão vai ter um limite. Isso, há um projeto de lei que passou pela Comissão de Constituição e Justiça agora, essa semana, né? Prevendo um limitador. O que ocorre, Silvio? Quando você tem dívidas, né, essencialmente trabalhistas, e a empresa não paga, né, há uma penhora dentro de um sistema chamado Sisbajude, que é um sistema que concentra as informações dos depósitos bancários no Brasil inteiro. O próprio juiz entra lá dentro desse sistema, vai lá e penhora, né? E detalhe, se você tem diversas contas bancárias, o juiz acaba penhorando o valor igualmente em todas essas contas bancárias, né? Depois, posteriormente, ele até libera, mas, enfim, isso dá um grande impacto, né, no equilíbrio financeiro das empresas. Ora, e bem na verdade, o que ocorre? Muitas vezes a empresa tem uma folha de pagamento de 100 funcionários que fica impactada em razão de uma única ação trabalhista. Ao longo do tempo, isso sempre foi discutido no judiciário, né? Sempre houve uma discussão sobre a justiça disso, e sobre o desequilíbrio que causava nas empresas, que era até mais prejudicial do que a própria ação trabalhista, né? Tu imagina, empregador, tendo que pagar a folha no dia 5 e recebe no dia 1º uma penhora que te impede de pagar a folha, que te impede de pagar os teus fornecedores, que te impede de pagar os tributos, e isso gera uma cadeia de dívidas depois. Então, existe um projeto de lei tentando limitar essa penhora em 10% do faturamento das empresas. O que é interessante é que sempre houve uma contrariedade a um projeto de lei nesse sentido, mas dentro dessa seara, dessa modernização da legislação trabalhista que vem vindo aí nos últimos 2, 3 anos, né, a comissão anteontem, aprovou então o texto desta lei, buscando a limitação desta penhora em 10% do faturamento das empresas. Isso é muito salutar, Silvio, viu? Isso vai mudar substancialmente a relação ali que se dá entre... Dá uma segurança jurídica para as empresas. Uma segurança jurídica, mas o que é mais importante, uma segurança financeira, econômico-financeira, né? Você penhorar 10% permite que a empresa consiga se organizar, pagar aquela dívida eventualmente até parcelada, né? E continuar trabalhando. E livra os demais empregados, que a maioria dos empregados, uma ação trabalhista pode fazer isso aí. Empregados, fornecedores, tributos. Né? E a própria saúde financeira da empresa. A empresa pode continuar existindo. Tá? Bom, uma outra questão aí diz respeito à suspensão dos despejos. O Supremo Tribunal Federal acaba de ampliar, né, quer dizer, o prazo de suspensão dos despejos a partir de 2021, foi isso, né? Em 21, Silvio, nós tivemos uma lei número 14.216, né, que suspendeu, naquela ocasião a questão era a Covid, suspendeu os despejos no Brasil inteiro, né? Essa legislação ela vem sendo prorrogada. Recentemente houve uma ação de descumprimento de preceito fundamental. É uma ação muito específica que tem no STF que discute a legalidade daquela lei, né? A lei foi tida como legal e agora, recentemente, anteontem, né, através de uma decisão do STF, se ampliou os efeitos dessa lei até outubro deste ano. A ideia é que não hajam despejos até depois das eleições, tá, ok? Eu entendo, Silvio, como advogado que atua no âmbito do direito imobiliário, né, que isto aí causa uma insegurança jurídica enorme, né? Nós já estivemos falando aqui de empreendimentos que foram totalmente invadidos depois da criação desta lei, né? E que o empreendedor hoje está sem conseguir levar adiante o seu empreendimento, ou seja, ele não consegue concluir o empreendimento, o que vai impactar naquelas pessoas que compraram aquele empreendimento, gerando os contratos
a rescisão dos contratos, causando insegurança jurídica, e do mesmo lado, o coitado do empreendedor não consegue tirar aqueles invasores. Então, tudo aquilo que ele já construiu está sendo destruído, Nós temos propriedades rurais que estavam na iminência da colheita da sua safra, que foram invadidos e que não se consegue, primeiro, não se consegue fazer a safra, porque você não consegue entrar com o maquinário lá dentro, portanto você vai perder a safra, e o coitado do proprietário rural também não consegue tirar os invasores lá de dentro. Portanto, ele tem um duplo prejuízo, o prejuízo de terem tomado dele aquele pedaço de terra, ele teve o prejuízo de plantar a safra e está tendo agora o prejuízo de perder a safra. Detalhe, o seguro que se tem atrelado à safra não vai cobrir esse prejuízo, porque não é intempérie. Então, no meu entender, é o STF mexendo no bolso do proprietário ou de terra, daquele que é dono da terra, dono do imóvel, né? Sem levar em consideração os prejuízos que vai causar para esse proprietário, né? Eu não nego que nós temos no Brasil a questão do direito à moradia, a questão dos direitos sociais, eu não nego nada disso. Mas você estabelecer um salvo-conduto para que eu entre na casa do Silvio e não saia de lá, porque não vai haver uma liminar me despejando de lá, eu acho isso um absurdo, num país que tem a defesa da propriedade, uma defesa constitucional da propriedade, né? É o STF, mais uma vez, mexendo na Constituição. Acontece uma vez mais, né? Eu acho que realmente o Supremo Tribunal Federal, e aqui a gente faz uma distinção entre o Supremo, a instituição que é fundamental para uma democracia, né? Dúvida, né? Naturalmente, a Suprema Corte Americana, por exemplo, né? Veja bem o seguinte, a Suprema Corte Americana, tu raramente conhece um juiz da Suprema Corte Americana. Os nossos são celebridades e vão, inclusive, falar mal do Brasil, fora do Brasil, fazendo as cagadas que eles fazem aqui, como essa aí. Quer dizer, então, o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser exatamente o guardião da Constituição, né? O último recurso para que o processo constitucional de direito, de Estado de Direito que eles tanto falam, fosse preservado, é o primeiro a colocar desordem nisso e estabelecer essa insegurança jurídica, como disse muito bem o doutor Gustavo Bernardi, que se espraia para uma insegurança econômico-financeira, trazendo problemas de solvabilidade das empresas. Isso é muito grave, mais uma coisa grave que o Supremo Tribunal Federal faz contra o Brasil. Eu não sei até que ponto o Supremo vai agir desta forma sem que haja uma reação mais forte, né, das entidades, das instituições, do próprio governo, que tem que olhar com muito mais carinho isso, porque nós estamos destruindo o tecido jurídico do país e fazendo com que a Constituição seja apenas um papel, não tenha um fundamento, não seja um norte para as ações do país. E detalhe, Silvio, na mesma sessão, o STF aumentou em 18% os rendimentos de toda a área judiciária brasileira. Daí eu até faço um paralelo, porque ele estava, então, tirando as economias do proprietário de terra e aumentando seus próprios salários. Eu posso te enumerar aqui, só no estado do Rio Grande do Sul, centenas de processos em que os despejos estão suspensos em razão da Lei 14.216, e eu tenho certeza que amanhã, né, renovarão as suspensões com base na decisão desse julgado do STF, né? Ou seja, o proprietário de terra vai, mais uma vez, ficar sem obter a reintegração do seu imóvel. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal, que está hoje administrando o seu próprio dinheiro, quer dizer, reivindicando e aumentando seu próprio salário, em dessintonia com a situação trágica que vive as finanças públicas em função da pandemia, ele está também inviabilizando a criação de riqueza daqueles que pagam o salário deles. Perfeitamente. Né? O Estado não produz nada, o Estado não produz riqueza, pelo contrário, o Estado se vale da riqueza produzida pelas empresas, por esses investimentos que estão aí hoje sendo surrupiados por essa decisão do Supremo Tribunal Federal, se vale disso para pagar os membros do Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, nós vivemos tempos assim que eu nunca vi na história do Brasil, não sei se na história mundial existem exemplos como esse que estamos passando aqui hoje, de uma corte, uma Suprema Corte tripudiar em cima da Constituição e fazer isso sem o menor constrangimento. Quer dizer, é mais grave isso aí. Eu não localizo no sistema ocidental nenhuma corte que tenha a influência política que o STF.
Falasse da Corte Americana. A Corte Americana julga 12, 15 processos por ano. Só processos de grande interesse social, que seria o que o STF deveria fazer no Brasil. Mas não, o STF acaba sendo o último guardião de toda e qualquer diretriz e interpretação sobre norma legal no Brasil, né? Mesmo as que não são constitucionais. É verdade. Aí está, eles dizem assim que eles são provocados. Ora, se eu sou provocado, mas não é a minha atribuição, eu digo assim, isso não é comigo. Vai lá para as instâncias inferiores do judiciário. Né? Então, aí eles fazem isso porque eles são militantes. Esse é o grande problema do país. Enfim, nós vamos passar por isso aí realmente e manter e prestigiar uma Suprema Corte no futuro que seja uma Suprema Corte madura e que venha para exatamente fazer não só a sua função constitucional, mas também deixar que o país possa progredir e prosperar. Agora, eles se metem em combustíveis, se metem em salários, se metem em decisões administrativas, inviabilizam ações do governo. Não é tarefa da Suprema Corte. Realmente, isso não é assunto deles. Obrigado, doutor Gustavo Bernardi. Eu que agradeço, Silvio. Um rápido intervalo, então já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento.